Defina a sua estratégia de crescimento para esta década com o Banco Popular e seja um dos motores de crescimento do nosso país através do programa Portugal 2020. Conheça todas as soluções que temos para a sua empresa em bancopopular.pt ou fale com um dos nossos gestores. Popular, o banco que é para si. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confessa-se empatado depois da mais recente sondagem eleitoral. Pedro Mexia declara-se avançado centro e João Miguel Tavares sente-se sinergístico, seja lá isso o que for. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que PSD e CDS deixaram cair aquela ideia de submeter as propostas do PS a uma auditoria da unidade técnica do Parlamento. Talvez falemos disso mais adiante, ou talvez não, logo se vê. Neste Governo Sombra em que o Pedro Mexia quer ser ministro do rabo preso e tem a certeza de que isto não se vai prestar a equívocos, Pedro Mexia. Não, quer dizer, este programa tem um historial com rabos, não é? Por isso... Não tinha ficado definido que o pelour dos rabos tinha a ver com o João Miguel Tavares? Não, mas eu estou... Isso é uma vergonha. O Pedro Mexia quer é protagonismo a qualquer custo. Ele percebeu que, falando de rabos... não aguentou uma semana sem a atenção que lhe é devida. Estou a citar uma encantadora... Parecendo que não quer falar dos desenvolvimentos num caso de justiça. Como a expressão indica, não é? Porque tem a ver com esta polémica recente dos comentários feitos nas redes sociais. Por um grupo de magistrados. Por magistrados. É importante sublinhar. Por magistrados que não só comentam processos judiciais e não processos quaisquer, como o fazem em termos absolutamente chocarreiros. Mas num grupo fechado do Facebook. Bom, em todo caso, isso, a verdade é que isso soube-se e foi comentado e, portanto, mesmo os grupos fechados têm pessoas abertas, digamos assim, que fazem... Para fazer jus ao título deste ministério, não é verdade? Porque essa expressão do rabo preso no fundo, é a ideia de que foi este... Foi José Sócrates e vão outros todos e quem os defende. Num desses comentários, já agora cito, dizia-se que corrupio na cadeia de Évora. Sim. Evidentemente, falando das visitas a José Sócrates. Estarão todos com o rabo preso? Dizem que quem lá vai são os entalados do regime. Se assim é, ainda a procissão vai no adro. E há um outro momento muito encantador que é sobre, em que se fala dos comentadores que defenderam Sócrates a seguir à prisão, como Clara Ferreira Alves e Miguel Sousa Tavares, dizendo que era só a tiro, a coisa do género. É um comentário assim de magistrado. De magistrado, exatamente. E que, embora possam ser parcialmente subscritos pelo Ricardo, não me parecem... Só em 50%. Só em 50%. E eu nunca apelei a tiro. Não. Mas o que se discutiu, depois começou-se a discutir a questão da liberdade de expressão. Bem, esta semana o que há de novo neste caso é que houve a deliberação sobre haver ou não um inquérito e vai haver um inquérito disciplinar. O Conselho Superior da Magistratura decidiu avançar com o inquérito disciplinar. A Procuradora-Geral da República defendeu que se tratava de um caso de liberdade de expressão. E, portanto, era contra a ideia de se avançar com o Mas uma coisa não impede a outra. Claro que é um exercício de liberdade de expressão. Dizer coisas é um exercício de liberdade de expressão. Mas violar um dever de reserva e de urbanidade por parte de magistrados, os tribunais são um dos poderes soberanos e, portanto, são um órgão de soberania e, portanto, não é normal que magistrados exprimam assim no que é, apesar de tudo, o espaço público. E está aqui naquela fronteira justamente de saber em que medida é que um grupo fechado no Facebook é espaço público ou espaço privado. Soube-se, não é? Tanto é espaço público que se soube muito facilmente. Mas também se pode saber se forem ditas as coisas em casa de alguém e houver as agostas, então das duas uma, não diz? Um dos presentes que vai dizer publicamente. Mas há uma diferença muito grande, isto é por escrito, pá. Okay. E isso as pessoas, às vezes, das redes sociais não percebem. As pessoas das redes sociais. Não percebem duas coisas. Há pessoas das redes sociais e pessoas exatamente. E os Homo sapiens antigos, que é o meu caso, não é? Os Bin Ladens na sua caverna. O que é que acontece? As pessoas das redes sociais não percebem duas coisas. A primeira é a ironia, muitas vezes, a maior parte das vezes não percebem. A sério? Sim. É por isso é que reagem sempre. O quê? O quê?
Eu estava a brincar. Não percebem bem, não sei se... Bom, não estou a perceber. Daí elas incendiarem-se tão facilmente. Incendiarem-se. E a segunda que não percebem é aquilo, uma vez que é prescrito e que fica para sempre e tal, e não se apaga, e tem um peso diferente de, olha, fulano disse-me não sei o quê, isso tem outro peso. O que estás a dizer é que verba volant, scripta manent. É isso mesmo, só que apelando a um pouco de baderna. Eu não lhe admitia. Menos latim, mais baderna. É o meu lema. Sobretudo no momento em que as magistraturas estão, por causa do caso de Sócrates e noutro, às vezes sob fogo e às vezes de uma forma injusta, diria eu, fazerem comentários alarves daquilo que, apesar de tudo, quer ou não, acaba por se tornar o espaço público, não ajuda muito à credibilização dos magistrados. E, portanto, embora seja liberdade de expressão, também acho que revela um abuso de uma certa ideia de elevação e de urbanidade que magistrados deviam manter. Repara, o que eu estou a dizer é, portanto, os juízes têm direito à liberdade de expressão e dever de decoro, não é? Isto sem baderna. Agora, acrescentando um pouco de baderna, que é para isso que me pagam, eu diria que acho um esforço admirável, porque eu já vi juízes e a toga, dá uma sensação, não permite o acesso ao baixo ventre. E algumas daquelas frases são claramente preferidas com a mão no baixo ventre, num café. Olá! Aquilo é tudo... É mais ou menos isto. Era Matoles! É isto, basicamente é isto. Só que com a toga. Eu não sei como é que se faz isso com a toga. O Conselho Superior de Magistratura decidiu mesmo avançar com um processo disciplinar, com um inquérito disciplinar, é a expressão correta. Que consequências é que antecipa que isto possa ter, João Miguel Tavares? Não, as consequências disciplinares não faço ideia. Ele lê um texto no Público do Francisco Teixeira da Mota onde ele acha que diz que não há razão, quer dizer, que o processo disciplinar em si não irá dar a lado nenhum. Mas o que ele acha, como qualquer pessoa, acho eu, até eu próprio, não é? Como sabem, morro de amor pelo preço 44, mas de facto isto é inadmissível, não é? Quer dizer, ou seja, o Pedro decidiu ser ministro do rabo preso, eu teria sido ministro do... É porque houve um comentário que era assim, quando ele foi preso era, há dias perfeitos. Há dias perfeitos. Há dias perfeitos do magistrado, por amor de Deus. Há um bocadinho. É a mesma coisa do que bocadinho menos. Mas eles não estavam a fazer retweet de um comentário teu? Não estariam. Não estariam, aliás, porque eu nunca diria uma coisa tal. Não, só, como vocês sabem, sou uma pessoa muito ponderada a este respeito. Dia perfeito só quando for mesmo a condenação. Não, vocês não sejam injustos. Não, ouçam, para mim era igual a um árbitro de futebol vir para o Twitter celebrar as vitórias do Benfica ou do Porto. Do Benfica... Okay. Ao saber da opinião de Joana Marques Vidal, a ex-mulher de José Sócrates escreveu, e depois apagou. Logo a seguir, mas que é pena. Escreveu um post bastante expressivo. Sim. Digamos assim. Era expressivo, era ele. Achas bem que ela tenha apagado, Ricardo? Não, acho bem. Então, não há descrição do post. O Carlos não tem... Sim, só favor, pode citar, só favor, para nós. Então escreveu Sofia Fava sobre a Procuradora-Geral da República por causa de Joana Marques Vidal ter dito que era um exercício de liberdade de expressão, os magistrados terem escrito o que escreveram. Esta pega feia, gorda, invejosa, nojenta, salazarenta, cretina e complexada, acha que dizer mal dos outros no Facebook não tem mal nenhum. Joana Marques Vidal perdeu um grande momento para responder. Quem diz é quem é. Exatamente. O que eu gostaria de sublinhar... Os termos escolhidos. Parece-me um talento queirusiano para a adjetivação. Em todo caso, há que dizer que Sofia Fava não é um órgão de soberania. Não é um órgão de soberania, sim, não é. Mas se o Essa tivesse nascido na Mosgueira, com todo o respeito, eu creio que... Já não podemos ir fazer o programa da Mosgueira. Eu creio que podia, de facto... ter escrito esta frase. Olá, pega feia gorda! Eu acho que podia ser. Opa, mas pega lá, e repararam no Salazarenta? Salazarenta lá no meio. Mas lá no meio. Há sempre um Salazarenta lá no meio. Mas Salazarenta porquê? Porque, repara, isto não... O insulto, sendo dirigido a uma senhora, por muito democrata que ela seja, sei que é Salazarenta, gorda não te admito. Estás a perceber? Ela já tinha feito o estrago que queria fazer. Isto Salazarenta já não interessa. Mas ficou claro, do ponto de vista
da personalidade, quão encantador era o casal Favas Sócrates. É um casal de gente ponderada. Não se percebe porque é que controlada. Ela depois ainda acrescenta, mesmo os que são presos só para fazer o favor à irmandade dela. Percebeu isto da Irmandade? A Irmandade, há uma referência à Irmandade, não sei se tem a ver com maçonaria? Maçonarias e tal, será isso? Não sei. Ninguém sabe. Acho que eles são irmãos. Pode ser a Irmandade das pessoas, não sei. Irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo. Mas não sei se é isso que ela se refere. Pronto. Entretanto, foi lançado esta semana um livro com revelações sobre José Sócrates. Chama-se Cercados. Os Dias Fatais de José Sócrates. Sendo um livro com o nome de Sócrates na capa, acha que pode gerar no antigo Primeiro-Ministro aquele interesse que um outro livro também com o nome dele na capa gerou, tendo-se tornado um best-seller? Eu não sei se vai haver gente a comprar 10 mil euros de livros destes. Não sei se... Às tantas pode ser... Imagina que... 10 mil euros? 10 mil exemplares? 10 mil exemplares, sim. É um pouco mais do que 10 mil euros. É possível que haja amigos industriados para adquirir livros que façam confusão e... Oi, Sócrates? Tem o meu amigo na capa. Eram 10 mil, se faz favor. Coitado, já viste as pessoas da FNAC? Senhor Santos Silva, está aqui a sua encomenda. A máquina era toda assada. Mas o Santos Silva não pode. Atenção, há quem diga uma vez, pois o Santos Silva já não pode, mas este livro... As máquinas assam. Sei lá, eu quero me concentrar no essencial, ninguém me permite. Um pouco de irodoide. O que é que acontece? Sim, a máquina depois vai ter pôr um alibutezinho naquela luzinha vermelha, assim. Um Hollywood no laser? No laser, exato. Vamos lá ver. Este livro, eu já li excertos do livro, longos excertos do livro. E tem... Acho que o livro já foi publicado todo na imprensa. Não é assim? E o livro tem longos períodos de frases de José Sócrates ouvidas nas escutas. E por isso há quem diga que este livro tem mais frases da autoria de José Sócrates do que o que ele escreveu. Mais línguas, certamente. Mais línguas, sim. O João Miguel Tavares já se precipitou para a livraria mais próxima para adquirir o seu exemplar. Isto... O que é que achas disso, cara? Não se nota, mas... Não sei o que é que deu essa ideia. Não vou em página nenhuma. Eu já li os resumos também na imprensa, mas não, só adquiri... Só adquiri ontem à noite. América, não, mas fazer a leitura integral. Mas vou ler com todo o entusiasmo. Esta é sempre a minha ficção favorita. Até porque costuma ser realidade. Eu sempre achei que era realidade. Havia muita gente a achar que era ficção. Vais voltar a isso, é? Eu bem disse. Daquilo que já veio a público, Pedro Mexia, o que é que lhe chama mais a atenção? O que me chamou mais a atenção não foi nada relacionado com Sócrates, curiosamente, diretamente. Quer dizer, os telefonemas aos jornalistas e os acessos de fúria e todas essas coisas, e a tentativa de minorar danos de alguns dos casos, tudo isso era mais ou menos conhecido. As injeções? Ou previsível. Não, as injeções não, mas também não é assim um assunto particularmente... As pulgas. O que eu gostei mais... Michael Jackson lixou-se. E o Polguedo na prisão. Mas as pulgas também já se sabia. Eu gostei particularmente, curiosamente, de uma conversa telefónica com José Rodrigues dos Santos, porque foi a parte do que li que me surpreendeu mais. Lembra-se daquele famoso dia em que o José Rodrigues dos Santos lhe faz umas perguntas assim mais... Era ele que estava de turno àquele comentário semanal e Sócrates do domingo. Não gostou e percebeu-se que ali o ambiente estava pesado. E o livro transcreve uma conversa entre eles os dois, depois dessa cena na televisão, em que o José Sócrates diz que não pode ser, ele não lhe pode fazer aquelas perguntas e com aquele tom que ele acha que é hostil, etc., porque ele está ali para comentar e no meu contrato, eu tenho o contrato de comentador, não é para estar aqui a ser entrevistado. E o José Rodrigues dos Santos, muito bem, responde-lhe: pois, e o meu contrato é que sou jornalista. E, portanto, o senhor é político, eu faço-lhe perguntas. Mas é a primeira vez que eu vejo uma pessoa dizer: as perguntas que o senhor me fez são ilegais. O meu contrato diz comentador. E acho que foi... Aquela coisa de perguntar não ofende, já lá vai há muito tempo. Viola o meu contrato. Esta resposta do José Rodrigues dos Santos, para mim, apaga 20 mil pescadelas de olho que ele deu nos últimos anos, de facto que não prestigiam Mas apaga também. E a sopa também? Apaga também
aqueles parágrafos sobre a sopa de peixe que ele queria fazer com o leite das tetas de uma personagem de um dos livros. Mas isso é literatura, digamos. Exatamente. Não, mas estou a falar, do ponto de vista jornalístico, foi uma resposta impecável, foi o que eu gostei mais de ler no livro até agora, não li todo. Está entregue ao Pedro Mexia. Então não. Está a gostar. Está entregue ao Pedro Mexia o cargo de Ministro do Rabo Preso. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Ciberbullying. Parece-lhe uma pasta com futuro, João Miguel Tavares? Infelizmente parece uma pasta com muito futuro. Quer falar do caso da Figueira da Foz? Eu quero falar do caso da Figueira da Foz. Daquele rapaz a levar estaladas? Não, sim, mas não do rapaz propriamente a levar estaladas, mas desta indignação generalizada com o rapaz a levar estaladas que consiste em fazer partilhar no Facebook. E quando se fala no ciberbullying... Pessoas com muita pena do rapaz que mostram muitas vezes... Pessoas com imensas penas do rapaz que andaram a partilhar um vídeo, inclusive também isso aconteceu até com alguns jornais, em que partilham um vídeo com as pessoas com a cara a descoberto, os menores com a cara a descoberto, eles são menores. Exato. E quando se fala em ciberbullying, há o bullying propriamente dito, que isso já existe desde tempos imemoriais, alguns de nós, se calhar, também o sofremos na escola, que levaram nas trombas, não faço ideia. Eu, por acaso, até me escapei relativamente a isso, mas pelo menos todos podemos... Para cada caso de bullying sofrido, há um bullying praticado. Em família, tu tens mais gente a querer bater-te agora do que quando andavas no liceu. Há dúvidas. Eu no liceu já era um gajo irritante. Já. Mas escapei-me. É como hoje em dia também, escapei e frequento muito o metro e não levo nas trombas. Era aquele caixa de óculos a quem dava vontade de dar talos? Não tinha ido a caixa de óculos, mas era um gajo muito irritante a quem apetecia dar talos. Eu próprio apetecia-me dar talos. Estás a usar o pretérito imperfeito, não é? Eu era um gajo muito irritante. Tudo bem. Mas neste caso, o que me choca é isso. Quer dizer, quando se fala em ciberbullying, há uma parte que é ciber. Tinha havido um caso curioso, semelhante, embora de uma dimensão totalmente diferente, mas semelhante no aspecto da partilha de uma humilhação. Na partilha de uma humilhação, sim. Que era aquele rapaz a quem puseram as orelhas a crescer num programa de televisão. Mas aí esse rapaz, quer dizer, não, evidentemente aquilo eu acho inadmissível, mas não estamos a falar de uma coisa de gravidade comparável. Não, a minha comparação só estamos por uma razão. Tem a ver com o facto de pessoas muito indignadas com aquilo partilharem muito aquilo, mostrando a humilhação que não a denunciar. Culturalmente, nós estamos numa fase em que há programas de televisão de humilhação, cujo critério, cujo conceito é humilhar concorrentes. E, portanto, a ideia de humilhar pessoas não é uma ideia que esteja distante da nossa cultura mainstream. Pelo contrário, os reality shows contribuíram muito para isso. Mas aí há um miúdo que não se voluntariou para fazerem orelhas grandes, mas voluntariou-se para ir àquele programa de televisão. Agora, aqui o que me choca é, quer dizer, faz tão mal àquele miúdo ter levado aquelas chapadas como esta partilha de 2 milhões de tipos a mostrarem aqueles miúdos a levar aquelas chapadas ao ponto de toda a gente ficar a saber quem é que é aquela criança. Isso é inadmissível. Quer dizer, as pessoas têm que ter esta sede de indignação que faz as pessoas desligarem o interruptor da inteligência. Quer dizer, convém manterem a inteligência acesa mesmo para se indignarem. A quem é que gostaria de aplicar um pouco de ciberbullying? Lá está. Ricardo Araújo Pereira. A questão aqui é, as pessoas que estão contra aquele bullying estão agora a praticar bullying dos bullies, por exemplo. Aquilo que o João Miguel Tavares disse sobre a vítima naquele vídeo é verdade. Mas há ainda uma outra coisa, que é, há uma boa quantidade de justiceiros que dizem, cá estão as fotografias destas, que são menores de idade, aquelas miúdas que estão a cometer um ato abominável, e há sempre nesta altura a tentação de dizer, isto realmente, no meu tempo não era assim. E não era um pouco pior, porque havia energúmenos na mesma, só que não havia esta maravilha de gravar o que o energúmeno está a fazer. Porque eu creio que quando o energúmeno é confrontado com o seu energumenismo, reduz um pouco os níveis de energúmeno, porque toda a gente percebe, que quem vê aquele vídeo pensa, isto é uma profunda estupidez. Agora, dito isto, estar a pôr as fotografias das miúdas que fizeram aquilo e a dizer, toma, que é para agora também sofreres uma humilhação pública, isso é bullying também. Nós na civilização resolvemos aquilo, como é que se chama? Tribunal. Acho que é no tribunal que se resolve. Em vez de ser na praça pública com fogueiras e postes
Não, mas mesmo para a vítima, tu aí estás a defender, que eu acho que também é perfeitamente defensável, os atacantes. São menores de idade e, portanto, devem ser defendidos na mesma. Mas a pobre da vítima leva 2 vezes. Leva às chapadas e depois leva aquela exposição brutal na praça pública. Uma coisa que já aconteceu há um ano. Há um ano, uma coisa que já tinha acontecido há um ano. Eu só não disse isso porque o Soutor já tinha dito. E gostava agora de acrescentar um outro ponto. E muito bem, muito bem, Soutor. Das pessoas a dizerem porque é que o rapaz não reage. Um chorrilho de imbecilidades. Ao mesmo tempo, também é estranho ver uma espécie de descoberta nacional de que há violência entre adolescentes. Como é que acompanhou essa descoberta? Aquele vídeo é muito estranho. O que acontece é que... Há provavelmente alguma história por contar, mas não há dessa maneira. Não há nada... Há uma história que chama-se O Senhor das Moscas. É essa, uma história que está a contar. O William Golding já falou disso. É verdade, é assim, do ponto de vista do que acontece nas escolas ou do que acontece em espaços semelhantes e de abusos, prepotências, etc. Isso não há nada de novo debaixo do sol desde que existe mundo. O que há novo, evidentemente, a tecnologia, que já foi falado, mas também há novo um sentimento terrível, porque vocês falaram das pessoas que fizeram circular o vídeo para se indignarem, mas antes disso também as pessoas que fazem circular o vídeo para se vangloriarem e as pessoas a comentar e a gozar na net, e esse efeito, como se sabe, por exemplo, nos Estados Unidos, nomeadamente, houve casos de miúdos, por exemplo, que se suicidaram por causa de comentários online em coisas em que eles foram apanhados ou coisas roubadas do telemóvel ou coisa do género. E, portanto, há uma humilhação também da internet que não é só a humilhação de captar as pessoas, mas de criar esse efeito da multidão, da mob, a turba a dizer, sobretudo a gozar com o miúdo, neste caso. E, portanto, isso sim, eu não sei qual é a solução, como todas as coisas que metem a internet, não sei qual é a solução, mas porque não é difícil controlar esse tipo de coisas, mas isso é novo, e isso pode ter efeitos terríveis, porque é muito diferente uma pessoa ser humilhada em frente de 5 pessoas e ser humilhada em frente de 500 mil. Claro. Atribuímos a tutela do ciberbullying ao João Miguel Tavares. Agora, o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da banha. Da banha ou do banha? Não. Eu quero ser ministro da banha, embora haja um banha nesta história. Mas se fosse do banha era um bocadinho ad hominem. Era, só que eu sou fortíssimo em polissemia. E, portanto, por aí não me pegam, não é? Vamos lá ver. O que se passa aqui é que... Vamos contar a história, não é? Um senhor chamado Banha foi contratado... Não tem culpa por isso. Não tem culpa nenhuma se chama Banha, mas lá está... acaba por ser curioso nesta história. Um senhor chamado Banha foi contratado para gerir aquelas cobranças difíceis que há para fazer no BPN. Foi convidado por um senhor que era amigo. O senhor Banha é amigo do senhor que o contratou, que por sua vez é amigo do Passos. Acho que eles são os dois amigos de Passos Coelho, trabalharam os dois nos tempos da Tecnoforma. O que é que sucede? Portanto, ele é contratado para a sua empresa, portanto, a empresa do primeiro senhor que contrata, que é a Parvalorem, é uma empresa do Estado, é a Parvalorem. Contrata a GES Banha, que é a empresa do senhor Banha, para ele gerir a cobrança de dívidas. Parece que é mentira, mas é mesmo verdade. É mesmo verdade. Tens que jurar que não estás a inventar. É a GES Banha, juro que é a GES Banha. Parece uma empresa de dietas. Parece, é? Sim, mas não é bem. O que é que faz a GES Banha? É contratada então para gerir a cobrança daquelas dívidas difíceis. Entretanto, a Comissão de Trabalhadores dos desgraçados que ainda lá estão no BPN dizem: então, mas se estão a contratar por fora, porque é que nos estão a despedir a nós coletivamente? E eles dizem: não, esse despedimento coletivo é porque a gente quer despedir o filho do Oliveira e Costa. Exato. E há aqui uma questão que é a seguinte: para despedir o filho do Oliveira e Costa, a melhor maneira é despedir o filho do Oliveira e Costa. Em vez de arranjarem umas chocas, exato, umas chocas. O filho do Oliveira e Costa, pelo visto, só sai do BPN se saírem mais 30 pessoas à frente dele. Ele, o que é isto? Estás a sair? O que é que se passa? E depois fecham a porta. Olha, ele saiu, fecha-se a porta. Tipo as vacas madrinhas, não é? Agora, porquê é que isto é curioso o senhor chamar banha? É porque contratar um banha é a pior maneira de reduzir gorduras do Estado. Era aqui que eu queria chegar. Atenção, então, Vaz Marques não costuma admitir esse nível de jocosidade com os apelidos das pessoas. Ele sempre indignar. Lá está. Não tem culpa, mas o certo é que, neste caso, faz uma justiça poética. Sim. E ele chama-se Banha. O senhor Banha diz que tem como missão... Como Lopetegui. Como é? Não, eu disse o nome corretamente, não estou a... Como é que foi? Eu disse Lopetegui e Banha. Eu não disse o senhor Binha. Se eu dissesse o Binha,
Que estupidez, não se troca o nome do homem. Mas não, neste caso é perfeito que ele se chame Banha. O Sr. Banha diz que tem como missão fazer, abre aspas, a evangelização do empreendedorismo. E isso custa, sabes quanto? Acho que é 2.500 euros por mês. Suspeito que o João Miguel Tavares aprecia este credo. Não. Eu aprecio os evangelhos e aprecio o empreendedorismo. Não aprecio a evangelização do empreendedorismo e também não aprecio o empreendedorismo evangélico. Nada disso eu aprecio. Não, são mundos devidamente separados. Sim. E também achaste piada a esta história? Não, eu achei piada a esta história. Sim, para além da... A Tecnoforma está sempre aí, a gente dá um pontapé numa pedra e lá aparece alguém da Tecnoforma e diz a história em si não é particularmente bonita, a não ser que toda a gente conheça toda a gente em Portugal. Eu acho que isto daqui nada ainda vai dar ao Sócrates. Mas atenção, eu estou a dizer isso, mas... É um momento obsessivo-compulsivo. Não, sabem porquê? É porque o senhor da GES Banha, o momento... serviços dos quais realmente todos nós aqui precisávamos, menos Ricardo Araújo Pereira, que eu acho que está tão fit que provavelmente já usufruiu dos serviços de GES Banha. Aquilo começou, o senhor Francisco Banha, que é o nome dele, ele tem uma outra empresa que é maravilhosa, que se chama Federação Nacional de Associações de Business Angels. Business Angels é maravilhoso, que é também a associação dele de empreendedorismo. Business é uma expressão comum no empreendedorismo, não é? Sim, mas Federação Nacional de Business é particularmente bonito. Acompanhantes para empresários, não é? E ele há pouco tempo esteve também envolvida com a Associação de Investidores de Capital de Risco da Covilhã. É por isso que eu digo que isto daqui nada. Isto daqui nada ainda vai ver. Porque aquilo anda tudo junto. E nós ainda vamos perceber que afinal a Tecnoforma ainda está lá o Lalanda, eu não sei. Mas de repente nós olhamos à nossa volta e pensamos, mas isto anda tudo ligado mesmo, anda mesmo tudo ligado. O que é que o Pedro Mexia tem a dizer sobre este caso? Que há uma sucessão de casos uma cambada de bandidos? Não, há uma sucessão de casos de raposas a vigiar galinheiros, tem havido bastante. E, sobretudo, uma das coisas que mais me faz impressão neste governo, e aconteceu em vários casos, não só ligados a estes assuntos, que é eles não se importam nada com o mal que parece e o mal que soa. Aquelas coisas que a gente vê no papel e diz, não, isto não. E não há superego no governo. Não há uma pessoa que diga, isto vai parecer mal. Não há ninguém. Há coisas que são evidentes, como aquela história que nós falámos essa foi uma coisa individual e do momento do elogio a Dias Loureiro, não sei o que mais. Todos nós que lemos jornais e que estamos atentos, há coisas que a gente lê e diz, isto vai parecer mal, mesmo que seja com boa intenção, mesmo que seja um lapso, mesmo que seja... E não há superego no governo, não há ninguém que diga, não, esta pessoa não pode estar aqui, não se pode elogiar, não se pode dizer esta frase. E faz falta um super... Deviam contratar um superego no próximo... se forem reeleitos, contratem um superego. Fica na lista para injetar um bocadinho de superego. O Ricardo Araújo Pereira fica ministro da Banha e estão entregues as pastas por esta semana, mas continuamos nas escolhas do Ricardo Araújo Pereira, que se declara empatado. E quem é que está a empatá-lo, Ricardo? É o eleitorado, não é? O eleitorado, na medida que está a empatar, não é? A mim não é a mim, pessoalmente. Está a empatar um bocadinho. Está todo empatado, Portugal está empatado, não é? Porque... Quer falar da mais recente sondagem eleitoral? Que dá... do Jornal de Negócios. 37. Que dá o PS com 37% dos votos e a coligação com 37% dos votos. O que significa que a luta está ao rubro entre aqueles que deram cabo disto até 2009 e os que estão a dar cabo disto até 2015. E as pessoas estão muito indecisas. Quem é que eu vou escolher? O que deu cabo disto ou o que está a dar cabo disto? E as pessoas... Vê-se que há uma inquietação e uma dificuldade em escolher. António José Seguro, que ainda não tinha tido a oportunidade de dar cabo disto, saiu, lamentavelmente, e neste momento, uma vez que as sondagens estão... Ele saiu, recordo, porque... O PS não disparava nas sondagens, estava apenas a ganhar. Este agora está apenas empatado. A 6%, acho que não. Este está empatado. É possível que alguém lá no PS vá bater à porta da casa do António José Seguro e a mulher abra a porta e diga: o António agora está a dormir. Agora... Mas peguei, mas aí não havia grande diferença. Não há grande diferença. Sim, ele sempre foi meio sonolento. Mas é muito divertido constatar que... A coligação sobe. Se ele lá tivesse, era igual. Achas que era... A coligação sobe. O PS não sobe.
Mas as forças à esquerda do PS descem. Como é que se explica este fenómeno? Há gente a ler jornais. É uma boa explicação. Os Siriza da vida. Podemos, sondagens do Podemos em Espanha. As pessoas de repente olham para o Sr. Varoufakis e dizem: espera, isto se calhar não resulta. É capaz de não ser boa ideia. Ainda assim, como assim, vamos ficar como estamos. O diabo estamos mal, mas é o que a gente não resulta na mesma, mas... não resulta na mesma, mas está a resultar melhor do que na Grécia, percebes? Olhas para lá e preferes ser grego ou português? E tu levantas o braço e dizes: português. É isso. E no PS tem as ilhas gregas. Não tem a ver com a economia, prefiro ser português. Não, mas as pessoas em português, além do cozido à portuguesa, é também por causa da economia. Não, por causa da economia preferias ser grego. Achas que aquilo está melhor lá? Não, tens que admitir que não está. Mas eu estou a dizer que é por causa... Não está melhor na grega. É por causa das... Eu tenho duas grandes... É as sardinhas e é a língua portuguesa. E o Benfica? Mas sobretudo as sardinhas. E o Benfica? O Benfica está, portanto, num patamar superior, não é? Isso é... Bom, não interessa. No PS é caso para reabilitar António José Seguro? Não, porque António José Seguro também não teria sondagens muito diferentes disto. O que é caso para dizer que a aura... Mas ele deve lá estar a rir-se por dentro, onde quer que esteja. Há caso para dizer, em primeiro lugar, que a aura de Costa, se estava à espera que fosse a questão da carismática ou o que seja a funcionar, não funciona. Claramente não funciona. Em segundo lugar, eu não sei até que ponto, também não sei quando é que foi feita a sondagem, mas provavelmente já foi feita depois deste documento dos economistas. Sim, foi depois. Já foi depois disso. E depois da coligação, é a primeira sondagem depois do anúncio da coligação. Porque o documento dos economistas é interessante, porque só o PSD é que não reparou. O PSD estava com tanta vontade de responder ao PS e de o acusar de uma viragem irresponsável à esquerda e de uma varoufaquice qualquer, que não reparou o que todo o país reparou, que foi aquilo é uma viragem do PS à direita. Depende. Sim, isso é a viragem à direita do PS às segundas, quartas e sextas. Não. Porque depois há as viragens à esquerda às terças, quintas e sábados. Quando tu ouves o que diz Mário Centeno sobre o mercado de trabalho, etc. Mário Centeno, sem dúvida, que é um senhor muito agradável e está lá muito bem. Um senhor muito agradável. Mário Centeno é um senhor muito agradável. Mas depois vem o António Costa e diz: não, isto é agora, tem 35 horas e desse ponto de vista, o PS tem um dilema. Uma viragem à esquerda assim tão pronunciada? Não é, simbolicamente. Pôr os feriados e 35 simbolicamente. 35 horas para o Estado, outra vez. O PS tem um dilema, que é quanto mais perto está, teoricamente, do poder, ou pelo menos das eleições, menos irrealista pode ser, porque sabe que as pessoas vão se começar a lembrar, vão cobrar promessas que eles façam. Por outro lado, se virarem à direita, o eleitorado pergunta: então, mas isto é mais ou menos a mesma coisa, com uma cor, com uma fonte diferente do PSD, e portanto não... Mas eu nesse aspecto... E aquela palavrinha mágica que costuma ser usada nestes períodos, que é carisma... Mas é isso que o Pedro estava a dizer. Sim, mas não funcionou. António Costa podia safar-se pelo carisma se fosse uma pessoa completamente arrebatadora. Porque, de facto, o PS está numa posição muito incómoda. Quer dizer, eu não consigo dizer, o PS não deve fazer isto. Então, espera aí, o que eles deviam fazer era aquilo. Eu sei o que é que o PS poderia fazer para conquistar o meu voto e o voto dos liberais, que acham que o país não fosse suficientemente reformado e tudo isso. Mas para ganhar o meu voto... Matar uns idosos? Para ganhar o meu voto, António Costa perderia qualquer hipótese, sei lá, de ter os votos dos Ricardo Araújo Pereira desta vida. É possível que haja um enviesamento... É possível que haja um enviesamento... E, portanto, é uma solução muito complicada de ser encontrada. Que haja um enviesamento urbano e elitista e lisboeta, até porque quando António Costa ganhou, entre as elites e em Lisboa em particular, enfim, onde todos nós vivemos, havia um grande entusiasmo por António Costa. António Costa, finalmente, vinha aí o super-homem. E, de facto, isso não... Isso era o discurso do António José Seguro. Essa ideia de que António Costa correspondia... Mas o António Costa é bom. O António Costa é muito melhor do que o António José Seguro. Eu pessoalmente não tenho as menores dúvidas disso. Não tenho dúvidas Ele é a melhor coisa que neste momento se encontra no Largo do Rato. Sim. O problema está naquilo que se acredita dentro do Largo do Rato. Mas não é isso. Mas, João Miguel, porque a realidade é de direita. Mas tu não podes ser melhor equipa e não ganhar o jogo. Isto é, pode-se dizer que António Costa é melhor... Sabes o quê? Podes ter uma grande equipa, mas ainda estás a jogar em 2-6. Estás a jogar... Então estou a falar de futebol. Estás a jogar em 2-2-6. Olha, eu prefiro o Brasil de 86. E de facto... Não ganhou. Não vale a pena dizer que Costa é bom porque é e que é melhor que Seguro porque é.
Isso é verdade, mas depois destes 4 anos, de tudo o que se escreveu, o pior governo desde a Dona Maria I, não sei quem mais, segundo se escreveu e não sei quem mais. E também não te esqueças do efeito deste senhor. Isso eu disse, são outros 500. António Costa chegou e foi a primeira prenda, não é? E empate técnico a uns meses das eleições é muito fraco. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente então empatado, enquanto o João Miguel Tavares se declara sinergístico. Isso existe no dicionário, João Miguel Tavares? Não existe. Mas também aquilo que eu vou falar grego também não existe nos manuais de economia. Portanto, vi-me grego para perceber do que é que estava a falar. É isso. Mas eu também. Aliás, isto Quer fazer o elogio do ministro grego das finanças, não é? Elogio é a generosidade da tua parte. Era ironia. Não, mas eu sou das redes sociais, não posso fazer ironia. Não posso. Ele deu uma conferência em Bruxelas e apresentou um gráfico que, entretanto, foi muito parodiado e altamente gozado, que era um gráfico com Já estamos a ver na TSF? Estamos a ver na TSF um gráfico com 4 nuvens e montes de setinhas aí de um lado para o outro, que é uma coisa que devia ser gerida pela Gestanga. Havia umas colegas minhas no liceu que faziam assim coisas destas. Esquemas destes e eu depois fotocopiava. Claro, davam depois a gente estudar. Se calhar, olha, se calhar o Varoufakis teria sido um bom colega de liceu. Mas Varoufakis podia ter sido um bom colega de liceu, mas não está a ser realmente um grande ministro das Finanças. E há alguém houve um economista que foi convidado a comentar o gráfico e disse o seguinte: este diagrama faz obviamente parte da campanha da Grécia para restabelecer a sua reputação de insanidade. E é de facto isso, isto é muito bonito para estabelecer a sua reputação de insanidade, porque é de facto isso que nós temos. Mas também se pode pôr a hipótese de ser um problema não do gráfico, não do ministro grego, mas dos outros ministros que não compreendem, não conseguem acompanhar o raciocínio. Sim, há sempre a hipótese. Quando as pessoas... Pedro Mexia trouxe documentação. Sim, eu andei a ler o livro do Varoufakis, o Minotauro Global. Devias mostrar para as imagens. Deixa de dar mais um lado de Marcelo Rebelo. Que é um livro que está longe de ser... Para a câmara. De Global é um livro que está longe de ser um livro lunático ou coisa do género. Aliás, ele é um pouco como o Ricardo. Ele é um queirosiano que gostava de ser marxista. Se proporcionasse algum dia, só que não dá. Pronto, o Ricardo não é um keynesiano, é um queirosiano. É um livro bastante passa-culpas. E um queirosiano keynesiano. A culpa é da América, etc. Mas essa ideia de quando as outras pessoas não concordam connosco, que somos génios incompreendidos, na poesia ainda vá, mas fora política chato. Fora da poesia é um bocado mas alguém que foi mais generoso olhou para aquele gráfico e disse assim: este gráfico só quer dizer uma coisa, que é para tentar resolver os velhos problemas com o novo dinheiro. E o problema disso é que isso é extremamente próximo do programa do PS, que é, esta receita não funcionou durante 20 anos, mas agora é que nós vamos conseguir fazê-la funcionar. E é por isso que ninguém acredita e é por isso que as sondagens houve uma armadilha terrível na questão de Varoufakis, não quer dizer que seja totalmente querido, isto é, desejado por ele, mas ele contribuiu para isso, que foi apresentá-lo de certa forma também como uma personagem. E ele contribuiu um bocadinho com as fotografias do Parimachi e não sei quem mais. O que é muito engraçado e todos nós gostamos muito e achamos muita graça, mas para o grego comum a escolha de guarda-roupa dele, ou de locomoção, ou de esposa, é totalmente irrelevante. O grego comum no meio disto ainda é quem está a apreciar mais, porque apesar de tudo eles têm-se segurado nas sondagens internas, mas só mesmo aí. Como é que está o seu nível de admiração por Varoufakis, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu quero Varoufakis, quero economistas em geral. E a mulher de Varoufakis? É uma senhora muito agradável, tudo bem, mas aquilo que se passa é que eu vi o gráfico e tal, eu não percebo o gráfico, eu olho para o gráfico, percebo que um economista garatuge aquele gráfico, percebo que outros economistas critiquem aquele gráfico. Agora, essa ciência oculta que é a economia, estas guerrinhas lá deles em que ninguém... Uns dizem... Não é economia, se calhar é política também. Não sei se é, porque há prémios Nobel da Economia que dizem que realmente este é o caminho e há outros prémios Nobel da Economia que dizem que o caminho é exatamente o inverso. Também acontece na política. Exatamente, mas na economia é suposto não ser bem a política. No humor. É possível, é suposto a economia ser ali uma ciência, não é? Por isso eu acho que isto é um pouco parecido com os lados sociais. A Maria Helena, que é aquela cartomante da SIC, de repente dizer, as cartas da Meia estão muito mal lançadas, isso não é nada assim. Às vezes a querela entre economistas assemelha-se muito para mim
às querelas entre cartomantes. Mas eu gosto muito de uma das coisas que tem o livro, que é engraçado, que é tentar criar conceitos novos para fugir com o rabo à seringa. Lá está o rabo outra vez. Que é, ele inventa o conceito de bancarrotocracia. Que não pegou, curiosamente. Não pegou a bancarrotocracia. Não era suficientemente operativo. Não está assim muito. Talvez a eufonia estrague um pouco o conceito. Está esclarecido o que faz com que o João Miguel Tavares se declare sinergístico. O Pedro Mexia diz sentir-se um avançado centro e acha que pode fazer a diferença este domingo, Pedro Mexia? Não se trata deste domingo. Neste domingo está tudo. Que tal estão as expectativas? Sim, se não for neste, é no próximo, porque nós temos esta folga. O Ricardo já tem planos para domingo à noite? Sim, é fechar-me num sítio e não permitir que ninguém entre. Eu só acredito quando vir as faixas. Só acredito quando as vir. O João Miguel Tavares vai levar a criançada ao colinho? Para o Marquês? Não. Eu nessas noites eu fico com a fleuma do Pedro Mexia. Pedro Mexia vai fingir que é um gajo do povo para o Marquês e eu fico em casa a fingir que sou um aristocrata do século XIX. Então pronto, o assunto não era este. Não era este, vamos ao assunto propriamente dito. Ainda não percebi o que é que leva o Pedro Mexia a declarar-se avançado de centro. Avançado de centro tem a ver Custa-me vê-lo nesse papel, nesse enquadramento. Já viste o Magnussen recentemente. Mas ele já não é avançado de centro. Mas porque o que aconteceu em Inglaterra foi bastante interessante nas eleições inglesas e é uma pista por exemplo, para a confiança com que a coligação está cá e para as dúvidas que o PS tem, porque depois dos trabalhistas terem sido derrotados ao contrário das expectativas, aí as sondagens davam um empate técnico que de facto não se verificou e os conservadores tiveram maioria absoluta e depois disso vieram alguns trabalhistas históricos, nomeadamente Tony Blair e o David Miliband, o irmão do Ed Miliband, do derrotado, a dizer, pois claro que perderam porque viraram à esquerda. E foram buscar o discurso do Ed Miliband, em que identificava basicamente, digamos, os empresários com gangsters, etc. Assim, aqueles manos são muito amigos. Desculpa lá, este mano tem mais do que razão. Eu sei, eu lembro-me da corrida para a liderança do partido. Tem mais do que razão para enfim... Pior do que inimigos, eles eram irmãos. Eram irmãos, já. E a discussão, o artigo do Tony Blair... mesmo partido. O artigo do Tony Blair e a entrevista do David Miliband levantaram uma discussão que é uma discussão que nós temos assistido sob as formas mais variadas há algumas décadas, ou pelo menos há uma década e meia na Europa, que é verdade ou não que os partidos socialistas e sociais-democratas só governam quando viram à direita. No caso inglês é indiscutível. Os trabalhistas do quando viraram New Labour, foram eleitos três vezes, não é? Ou duas vezes, ou três vezes. Depois de terem passado aquela longa travessia no deserto. E, o Blair, quando chega, uma das coisas que marcou o New Labour foi ter acabado com um artigo muito emblemático do Estatuto do Partido Trabalhista que falava da nacionalização dos meios de produção, etc. Portanto, ele claramente cortou com o socialismo histórico. E, de facto, nós pensamos, António Guterres, em Portugal, o Matteo Renzi, em Itália, e vemos que uma e outra vez, ou então outros que apareciam como socialistas puros e duros, mas viraram à direita, Hollande, etc. E, de facto, um eleitor socialista tem que pensar nisto. Quer ganhar eleições ou não? E como é que se ganha eleições? Tem ilações a tirar destas eleições? Muitas, mas ele tem imensas ilações. Isso foi aquilo que estávamos a falar há pouco. O problema do socialismo histórico está mesmo no histórico. Eu agora vou tentar... Não estejas com esse risinho que eu agora vou defender a esquerda. Não estava a pensar noutra coisa. O problema da esquerda... O problema da esquerda em 2015 é que a esquerda ganhou. É para isto ser credível. A esquerda ganhou, historicamente. A esquerda ganhou. Aqueles que foram as suas grandes lutas ao longo da história... Ela venceu. As pessoas têm hoje em dia as proteções no emprego. A esquerda social-democrata. Existe a proteção do emprego, existe a segurança na velhice, existe... Não foi só a esquerda, sabes? Mas eu avisei que ia ser simpático para a esquerda. Não é isso, muitas dessas matérias... Não me deixa ser simpático para a esquerda. Como sabes, muitas dessas matérias... A democracia cristã, eu sei. Mas, dentro daquilo que são os valores da esquerda, que é o Estado Social e patati patatá... Ok, a esquerda venceu, sobretudo o patati patatá. Hoje em dia... E isso explica, portanto... A esquerda venceu, mas agora qual é o problema? É que é preciso pagá-lo. E há uma sociedade envelhecida. E se a esquerda continua com o discurso de sempre, esse discurso de sempre já não serve. Agora é preciso introduzir alguma racionalidade dentro daquele sistema. E muitas vezes as pessoas sentem que esse não tem sido o trabalho da esquerda. Ou isso a fazer bebés. E olhem para mim, faço bebés, o povoador, ninguém me acompanha. Também se vê como avançado de centro, como Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, ou prefere
jogar a outra posição? Não, eu sempre joguei como avançado centro, embora se não fosse a cor das camisolas, muitos dos observadores podiam pensar que eu seria um defesa central da equipa adversária. Tal era o meu talento para o futebol. Qual é a pergunta? Era só isto? Decretos. Decretos. Eu decreto... Não. É o Pedro Mexia que decreta eucaliptos. Decreto eucaliptos, porque temos estado a assistir a uma série de declarações óbvias feitas por pessoas não óbvias. Ou seja, de repente tivemos naquela, como é que se chama, a autoridade da comunicação social. Não, a da... A alta autoridade? Não, este do que o António Feijó é... sim. A autoridade da RTP. O Conselho Geral Independente, peço desculpa. Tivemos um órgão de tutela a dizer não, a RTP não tem que fazer uma política de concorrência com os privados. Óbvio, mas nunca tinha sido dito por nenhum responsável. Agora, o Nuno Artur Silva disse a base da ficção na televisão pública não pode ser as telenovelas. Óbvio, mas nunca tinha sido dito, porque é um eucalipto que seca tudo à volta. Óbvio, mas nunca tinha sido dito por ninguém lá dentro. E, portanto, se isto continuar assim, é bom. O João Miguel Tavares decreta fasquia alta. Fasquia alta porque o Pedro Passos Coelho dá uma entrevista muito interessante neste fim de semana ao Sol, em que diz claramente que acha que não existe condições de coligação com o PS após as eleições. Ou a maioria absoluta do PS, ou a maioria absoluta do PS, coligação ou do PSD. Claro que isso não vai ser assim, o mais provável que não haja a maioria absoluta de nenhum deles, mas mostra muito o entusiasmo com que a máquina do PSD está a encarar as próprias... Sendo que o Presidente disse que não dá posse a um governo minoritário. Certo. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta... Eu decreto... Mamilos e Maomé. Mamilos e Maomé. Podemos dispensar o Maomé? Mas por que ordem? Sim, não. Primeiro os mamilos? Não tem a ver com a ordem, tem a ver com uma destrinça que eu creio que é realmente necessário fazer, porque a Fox News exibiu um quadro de Picasso que representava senhoras com os seios nus, e a Fox News foi lá pôr uma pixelização para tapar os mamilos. E eu queria realmente que ficasse bem clara a diferença entre mamilos e Maomé, e que a representação dos mamilos, eu não conheço quem fica ofendido com a representação dos mamilos, na qualidade de uma pessoa que tem muita fé nos mamilos. Eu quero dizer que não me ofende a representação dos mamilos e, portanto, não... E podem até passar o Courbet. Até o Courbet pode ir. Por mim, até o Courbet podem passar. Mesmo sem mamilo. Exatamente. Talvez se veja lá, mas eu nunca... Como o primeiro plano, não passo do primeiro plano, não é? O primeiro plano capta muito a minha atenção. Mas isso é uma boa... Olha, é um bom trabalho para casa. Vê-se no quadro do Courbet há mamilos. Está concluída mais uma reunião semanal. Não há. Eu depois mostro-te. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.